100% de chance de você conhecer uma pessoa que tem hipertensão ou pressão alta. Normalmente essa pressão alta está associada a hábitos de vidas ruins, sedentarismo, má alimentação e por aí vai. Mas por que existem pessoas que fazem tudo certo e mesmo assim têm a pressão alta? Será que essas pessoas precisam utilizar alguma medicação? Por que existem outras pessoas que fazem tudo errado, têm um estilo de vida péssimo e nem tem a pressão alta desse tipo? A resposta disso tá na sua genética. Calma aí, eu vou te explicar. Existem pacientes, por exemplo, que têm alterações em genes ligado ao aumento da pressão, seja em genes ligados à enzima conversora de angiotensinogênio, genes ligados à vasodilatação, genes ligados a uma infinidade de fatores que acontecem dentro do nosso corpo, do nosso sistema cardiovascular, que faz com que você tenha uma maior chance ou menor chance de desenvolver uma pressão alta. A pressão alta é basicamente, imagina uma mangueira, aquelas de água jardim. Se você pega essa mangueira e ela tem um calibre muito fino, você concorda comigo que a pressão do jato vai ser muito mais forte? Se a gente tem essa mangueira com o calibre dela muito mais grosso, o fluxo flui melhor, é mais fácil, vai sair com menos pressão. Mais ou menos é o que acontece com o nosso corpo. Muitas medicações atuam em várias formas de vasodilatação ou vasoconstricção. Diversos mecanismos compensatórios do nosso corpo funcionam assim também. Acontece que tem um caso muito interessante de um paciente da VIX, que é uma plataforma de atendimento digital. Então, se você tem interesse em cuidar, por exemplo, da sua pressão alta ou de qualquer coisa relacionada ao seu estilo de vida e queira ter uma performance em saúde para você conseguir trabalhar melhor, dormir melhor, ter mais energia, mais disposição, ficar com seu filho, com a sua família, a VIX serve para você. É uma plataforma que te entrega todos esses profissionais de saúde, um médico especialista nisso, um nutricionista, um preparador físico e um psicoterapeuta que vai te ajudar em tudo isso. Voltando aqui no caso, eu estava falando sobre a VIX porque esse paciente é um membro da VIX e ele fez um exame genético. E nesse exame genético ele descobriu algumas coisas muito interessantes a respeito da pressão alta dele. Esse paciente tinha uma alteração num gene chamado ENOS, E-N-O-S. Esse gene ele é muito importante porque ele produz uma substância chamada óxido nítrico. O que é isso? Óxido nítrico é uma substância que ajuda esses vasos a fazerem vasodilatação. Ou seja, quando a gente precisa fazer vasodilatação para compensar alguma coisa, muitas das vezes o óxido nítrico é um dos principais fatores aí que aumentam essa vasodilatação e ajudam a ter essa pressão controlada no nosso corpo. Agora, você já imaginou se existissem alterações genéticas que fazem com que você tenha menor expressão desse gene ENOS, fazendo com que você tenha menos óxido nítrico? Já deve ter pensado aí que o grande lance aqui é que você vai ter mais dificuldade de fazer essa dilatação, consequentemente a sua pressão vai ser mais alta. E esse daqui era o caso do paciente. Ele tinha um polimorfismo, ou seja, ele tinha uma alteração genética que fazia com que ele tivesse menor quantidade desse óxido nítrico. Consequentemente, ele tinha mais dificuldade de controlar a pressão. E não é à toa que anos e anos, desde muito cedo, ele tomava antihipertensivo. Teve uma época que ele fazia, teve uma época que ele parou, porque ele tinha esse problema relacionado a isso. Ele não conseguia controlar a pressão dele, mesmo sendo atleta, se alimentando bem, dormindo bem. Ele tinha um estilo de vida muito bom, mas a pressão era algo que não conseguia baixar. E aí é que entra a mágica dessa medicina personalizada, dessa medicina preventiva e dessa medicina de precisão. Quando a gente tem acesso a exames como esses, a gente tem um acesso a profissionais como esses que vão conseguir otimizar todo esse estilo de vida do paciente, a gente começa a ter resultados muito interessantes. Nesse caso, a nutricionista dele priorizou por alimentos que facilitassem a produção de óxido nítrico, que facilitassem essa complacência vascular para que ele tivesse um controle dessa pressão. Da parte de treino, a otimização de treinos específicos para melhorar essa capacidade cardiovascular dele também seria interessante. E até mesmo da parte de psicoterapia seria interessante para a gente controlar o estresse e a ansiedade, porque isso com certeza
piora também a pressão alta. E lembra que eu te falei dessa alteração em ENOS? Um suplemento aqui para ele, da parte médica, foi muito interessante, que seria o extrato de beterraba. A gente tem vários no mercado, mas a gente selecionou alguns que são mais interessantes para ele na dosagem correta, é óbvio. E o extrato de beterraba, ele ajuda na produção de óxido nítrico. Olha que interessante. Se eu coloco um suplemento que aumenta o óxido nítrico, eu coloco suplementos que ajudam nessa complacência vascular, como magnésio, por exemplo, você concorda comigo que eu vou ajudar, sim, esse paciente a melhorar essa vasodilatação e melhorar a pressão dele? Você concorda comigo que se eu colocar alguns suplementos para ajudar ele a acalmar o estresse dele e ajudar com que o terapeuta dele faça o trabalho dele, ele consiga controlar mais o estresse, ele também vai melhorar a pressão dele? Você concorda que se eu melhorar todo o metabolismo dele, que está ligado nisso, que está ligado nessa relação de pressão, coração e tudo mais, eu também melhoro? Foi o que aconteceu com ele. O conjunto de todos esses fatores, de uma forma individualizada, personalizada, fez com que a pressão dele abaixasse. Ele tinha sempre a pressão descontrolada tomando medicação. A pressão abaixou tanto no início que ele começou a passar mal, porque ele continuou tomando a medicação. Quando a gente reduziu a medicação dele, até que hoje ele não toma nenhuma medicação, mas na época a gente foi reduzindo, a gente foi percebendo que os sintomas melhoraram. E quando a gente foi ver isso daqui, a gente viu que a medicação estava baixando tanto a pressão dele que não estava sendo mais necessária a medicação. Então, sem medicação, com estilo de vida adequado, com uma suplementação personalizada, com um mapeamento genético muito bem feito, esse paciente tirou o antihipertensivo dele. Uma coisa que ele acompanhava ele por anos e anos e anos, e a gente conseguiu controlar isso. Então, muitas das vezes a gente acha que tudo que a gente toma é para sempre, a gente não consegue organizar. Cara, com um bom cuidado, com uma boa mudança do seu estilo de vida hoje, com uma equipe que possa te ajudar nisso, a gente consegue. Então esse caso aqui é o caso perfeito da gente ver que a conexão de exames corretos, suplementos e medicações corretas, equipe correta, a gente consegue reverter uma coisa que acompanhava ele há anos. Então esse é um caso interessante de um paciente que estava com hipertensão há um bom tempo e a gente conseguiu melhorar tudo isso.